Amém, queridos? Vamos ficar de pé mais um instante. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 2. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém, queridos? A palavra que não muda, a palavra que é viva, eficaz, a palavra que é viva, eficaz e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Amém. Em nome de Jesus. Daniel 2. Amém? Vamos todos achar. Amém? Quem não tem, pegue uma carona. Amém. Glória a Deus. Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: diga rei o sonho e os seus servos lhe darão a interpretação. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa com algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Versículo 17. Então Daniel foi a casa e fez saber. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Amazias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel, seus companheiros, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, versículo 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão, numa noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Até aí. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo privilégio de nós podermos estar na Tua casa logo de manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós podermos estar ministrando a Tua palavra aqui, pregando a Sua palavra. Eu sei, Senhor, que nós estamos no caminho certo. Esse é o tempo de pregarmos e ministrarmos, falarmos sobre a Tua palavra, sobre o Teu poder, sobre o Teu mover, Senhor. E a exemplo de Daniel, o Senhor ser a nossa justiça, e a exemplo de Daniel, Senhor, nós termos a revelação, o relato e a interpretação do
tempo em que nós estamos vivendo, o tempo que nós precisamos, Senhor, do Teu mover, do Teu poder, o tempo que nós precisamos do Teu sobrenatural. Senhor, nós precisamos do Teu sobrenatural. Nós precisamos hoje, Pai amado, ó Senhor, dia 28 do 7 de 19, Senhor, o milagre, Senhor, nós precisamos ver e viver o milagre em nome de Jesus, amém, amém, queridos, podem sentar-se. O começo dessa ministração diz assim: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E nós poderíamos dar uma viajadinha aqui no começo dessa ministração sobre sonhos esquecidos. Olha, nós sonhamos todas as noites. Às vezes sonhamos demais, às vezes sonhamos muito, que chegamos a acordar até cansado. E por uns tempos eu vinha sonhando. Eu trabalhei muito tempo em multinacional e o meu papel era juntar informações e imprimir relatório para a diretoria e para a presidência, e um papel extremamente importante, porque se eu desse uma informação errada, pessoas poderiam ser demitidas e poderia perder o emprego. E devido ao peso dessa responsabilidade de anos a fio, desde os 19 anos, 17, 18, 19, até os 50 mais ou menos, eu vivi essa pressão. E dos 50 para cá, até esses dias atrás, eu ainda sonhava que eu estava prestando contas, e fazendo relatórios. Então eu acordava de manhã e falava: pastora, trabalhei a noite inteira prestando conta, trabalhei a noite inteira fazendo relatórios e falando daquilo que eu vivi e fazia. Então, queridos, sonhar é algo maravilhoso, nós não podemos parar de sonhar. Existe o sonho que nós visualizamos alguma coisa, né? Uma criança, quando ela está na escola, a pastora falou isso aqui esses dias, que a professora pede para ela fazer um desenho. O primeiro desenho que ela faz é uma casinha. Alguns põem uma antena de televisão em cima, hoje não existe mais, né? Mas antigamente punha uma antena, fazia uma casinha de cachorro, fazia um cachorro. Os sonhos, né? Existem sonhos que nós esquecemos. Existem sonhos que, quando as dificuldades se multiplicam, quando as prioridades mudam, o tempo passa, o tempo muda e leva algumas coisas. Existem coisas que nós amaríamos ter, porém, queridos, existem coisas que mudam as prioridades. Você pode ter sonho, mas existem o quê? Prioridades. Aquilo que foi prioridade um dia, passou o tempo. Hoje talvez não seja mais, né, queridos? Então, talvez aquilo que era maravilhoso passou a moda. Havia uma época que as crianças queriam o tal de bichinho virtual, não é verdade? E agora eles andam com um bicho virtual na mão o dia inteiro sem parar, que é o celular. Mas havia, né, uma necessidade, né? De repente era moda e não é mais, passou o tempo. Então, queridos, existem coisas que nós sonhamos. Agora, presta minha atenção, todos aqui têm direito de ser feliz. Todos nós temos direito de sonhar e ser feliz. Amém, queridos? Mas existe algo que fica latente, existe algo que você fica ansioso, apreensivo. Será que um dia eu vou ter? Será que um dia eu poderei ter? Né? Existem coisas que, dependendo como foi a tua infância, conforme você vai crescendo, existem algumas coisas que você tem meio que mania daquilo, que você passou uma situação na tua infância e você olha para trás e fala assim: quando eu tiver grana, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar tal coisa. E existe coisa que vai passando, né? Eu tenho um problema de infância, que era problema, não é mais, passou, graças a Deus. Eu acho que já até falei aqui diversas vezes, sempre quis ter uma bicicleta. E nunca tive, era um sonho de criança. Quando eu fiz 19 anos, fui no Mapping na Praça Ramos. Todo mundo, alguns conhecem. Quem conhece o Mapping em Praça Ramos? Ó, tem uns não são todos, né? Porque
Já sabe, Praça Ramos, né? Em frente ao Teatro Municipal, eu mais 3 amigos, eu mais 2 amigos, compramos 3 bicicletas, cada um comprou uma, fiz no meu nome lá, e todo mês juntava uma graninha e pagava, com 18 anos. Então existe coisa que você não pode perder o teu foco. Eu vou comprar, um dia vai dar certo, né? E aí, queridos, depois daquele dia, eu andei muito de bicicleta, mas muito, mais do que você imagina. Eu fiquei acho que uns 5 anos andando de bicicleta quase todos os dias. Velho, barbudo, velho que eu digo com 19, 20, 22, 24, 25, andando de bicicleta, mas olha, fui trabalhar de bicicleta diversas vezes, trabalhava na Moca, morava depois de Itaquera e ia de bicicleta de madrugada, até passar aquela coisa, né? Então, existem alguns sonhos que permanecem de criança. Bem, hoje eu não tenho tempo de andar de bicicleta, infelizmente, e às vezes eu tenho alguma condição física meio limitada, mas existem coisas que o sonho fica, como criança, de adolescente, de jovem, de adulto. Alguns sonhos ficam para o resto da vida. E a primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero declarar que você não está tendo febre, você está tendo sonho, em nome de Jesus Cristo. E sonho você precisa perseguir, você precisa ir atrás, e certamente o Senhor vai nos dar. E nós lemos um texto que fala do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Querido, pensa num cara top, pensa num cara poderoso, pensa num cara que na terra era rei dos reis da terra. Nabucodonosor, esse era rei de rei. Esse é um negócio muito louco, né? E ele teve um sonho perturbador, um sonho que lhe perturbou no espírito, extremamente complicado, porque ele esqueceu. Então, queridos, você imagina o cara tendo um sonho. Rei Nabucodonosor, o maior exército do mundo, sitiou Jerusalém. Quem não sabe o que é sitiar Jerusalém? Ele cercou Jerusalém por 1 ano e meio. Alguns morreram espada, alguns foram levados cativos para a Babilônia, e os que ficaram morreram de fome, porque ele sitiou, ele rodeou e não deixou ninguém entrar. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, por 1 ano e meio. Sitiou, e muitos morreram de fome. Mas quando ele sitiou, ele levou alguns jovens para a Babilônia, né? Ele levou 4 em especial, entre muitos, né? Então, queridos, homens de boa aparência, de cultos, homens saudáveis, ou seja, pegou 4 melhorzinhos lá, deu uma olhada e pegou alguns dos melhores e levou para a Babilônia. A Babilônia cresceu demais e eles não conseguiam administrar a Babilônia, então eles precisavam de estrangeiros lá na Babilônia para ajudar a administrar. E aí, queridos, eles ficaram ali por longos anos. Os que ficaram em Jerusalém ficaram reféns dentro das suas próprias casas. Eles viraram escravos dentro das suas próprias casas. Muitos morreram de fome. Antes seria melhor morrer guerreando com espadas e brigando do que morrer na míngua dentro de casa. Jerusalém estava sendo governada por um povo pagão. E enquanto isso, Nabucodonosor, lá na Babilônia, estava perturbado com um sonho esquecido. Diz aí, lemos logo no começo, e o seu espírito se perturbou. Sabe por que se perturbou, querido? Porque ele podia tudo, achava que podia tudo, e o que ele mandava era ordem, o que ele falava era ordem, mas de repente aconteceu alguma coisa que fugiu do controle dele. De repente aconteceu alguma coisa que ele já não sabia como administrar. É difícil isso, né? Não é verdade? Havia o poder, ele havia o comando, e queridos, e o que ele falava era ordem, né? Mas ele estava perturbado.
né? Existe algumas situações que quando um chefe, quando um cabeça, quando um rei, ele se perturba, ele perturba o mundo. Dependendo do nível de quem está perturbado, ele vai perturbando todos os níveis para baixo, todos. Talvez você tenha vindo aqui hoje perturbado por causa de uma pessoa, não por sua causa. Você até bem com você, as coisas estão bem de saúde, as coisas estão andando e caminhando, tem algumas dificuldades, mas alguém acima de você, um cabeça acima de você, está perturbado. Perturbado é quando o cara perde o controle. Perturbado é quando ele não entende o que está acontecendo e ele precisa fazer alguma coisa e não consegue. E aí então, o que ele faz? Querido, olha como que é o pessoal do mundo. Quando a coisa aperta e fica extremamente complicado, mandou chamar quem? Os magos. Mandou chamar quem? Os encantadores. Mandou chamar o que? Os feiticeiros. E mandou chamar os caldeus, os astrólogos. Ou seja, mandou chamar todos que não poderiam resolver absolutamente nada. É exatamente assim que acontece no mundo. Quando a coisa está enroscada, quando a coisa está extremamente complicada, vão nos encantadores, vão nos feiticeiros, vão nos astrólogos, vão nos caldeus. Então, queridos, Daniel vivia no meio desse povo. Chamou e falou assim: quero saber o sonho que eu tive, mais a interpretação. Quero saber o sonho que eu tive. Então, queridos, um rei pagão chama o povo pagão. Um rei pagão chama alguém que é próximo a ele, igual a ele, aquilo que ele crê, aquilo que ele entende, né? Então os magos protegiam os povos com as ciências ocultas. Os encantadores eram os treinadores de astrólogos. Os feiticeiros eram aqueles que usavam a magia. E os caldeus, o chefe de todo esse povo. Chamou aquele que não podia resolver, foi procurar no endereço errado, exatamente o oposto de nós hoje. Hoje nós viemos no endereço certo, no lugar certo, aonde o Senhor tem resposta, aonde o Senhor tem livramento, onde você acha que não tem saída, o Senhor põe a saída, onde eu não tenho porta, o Senhor faz uma porta e coloca para você passar. Amém, queridos? Então chamou magos, encantadores, feiticeiros, caldeu. Quero saber o sonho e mais ainda a sua interpretação. Já pensou? Alguém te chamar e falar assim: ô bispo, ô pastor, ô amigo, ô irmão, ô presbítero, ô diácono, ô pastora, eu tive um sonho e esqueci. Eu preciso lembrar desse sonho. Então, queridos, no versículo 4, se você deixar sua Bíblia aberta, vamos deixar nossa Bíblia aberta aí em Daniel 2. Você vai dando uma checadinha naquilo que eu vou falando, em Daniel 2, e você vai se acostumando. Esse mês de agosto nós vamos trabalhar bastante com a palavra. Então, toda a pregação, pode deixar o texto aberto na pregação. Versículo 4: disseram os caldeus: dize o sonho e te daremos a interpretação. Bem, não sou contra a Bíblia no celular, mas nada como estar com o físico aqui, entendeu? Tem coisa que eu converso com a minha Bíblia, parece que ela abre sozinha já onde eu quero, pá, né? Se até onde está no cantinho assim. Quando a Bíblia é pessoal, é que essa Bíblia é nova comigo. Eu tenho pouco tempo essa Bíblia. Essa Bíblia eu tenho ela desde 2005. É pouco tempo comigo que eu não tenho essa Bíblia, né? Essa Bíblia andou um tempo nas mãos de um jovem que estava se recuperando das drogas, depois voltou para mim novamente. Então, queridos, a Bíblia é algo que você não pode escapar da mão, não. Você tem que estar ali firme com ela. Então, queridos, aí então, rei, ó rei, vive rei, salve rei, rei eternamente rei, rei todo poderoso, mas conta o sonho primeiro, mas fala primeiro o que é. Aí, queridos, passou para ameaça e para truculência. O rei que tudo podia, passou para ameaça e falou assim: é o seguinte, ou vocês contam o meu sonho,
ou vocês interpretam o meu sonho, ou então vocês vão ser todos despedaçados e serão mortos, e suas casas virarão monturo. Passou para o campo da truculência, passou para o campo da ameaça. Existem situações que é assim, que de repente você não consegue resolver, e aquilo passa para a truculência, passa para a ameaça. Qual a ameaça que você está sofrendo hoje? Que tipo de ameaça você está sofrendo hoje? Será que estão te ameaçando? Que tipo de intimidação? Qual intimidação? Quem está te intimidando hoje? Queridos, para quem tem o Espírito Santo de Deus como Daniel, não existe intimidação e não existe ameaça. Quando você conta com o Espírito Santo de Deus, não existe tempo quente, não existe tempo difícil, porque maior é aquele que está sobre as nossas vidas do que aquele que está no mundo. Então, queridos, não existe truculência quando você conhece a palavra do Senhor, não existe ameaça. E aqui estão reunidos aqueles que conhecem o Espírito Santo. Levanta tua mão bem alto aí. Toda a ameaça, toda a truculência, ó Senhor, todo o jugo, tudo aqui, toda intimidação, nós repreendemos agora. Nós queremos colocá-lo em liberdade. Senhor, nesse texto que nós lemos aqui, foi declarado a morte desses sábios aqui, Senhor, desses caldeus. Mas quero declarar aqui para você: não haverá morte, mas haverá vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor bem forte. E aí então, queridos, olha o versículo 6. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Prêmios e grandes honras. Agora, queridos, presta bem atenção. A morte dos sábios foi declarada sem a presença de Daniel. Nessa reunião que estava acontecendo aqui, Daniel não estava. E estava o quê? Juntou os magos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus. Na época, na Babilônia, uma cidade extremamente avançada e evoluída para a época, existia uma universidade, uma faculdade, que eles se formavam magos, se formavam feiticeiros, se formavam encantadores, se formavam astrólogos, junto com os caldeus. E os caldeus eram o chefe disso. Daniel vivia no meio desse povo. Queridos, é o seguinte, presta bem atenção. Talvez você trabalhe em um ambiente extremamente nocivo para aquilo que você conhece. Mas quando você conhece quem você é, quando você sabe quem você é, você não se contamina. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram trocados os nomes deles, que eles eram lá de Jerusalém. Eles poderiam muito bem se contaminar, mas eles sabiam quem eles eram. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber que Jesus morreu na cruz por você, que Ele levou seus pecados na cruz. Nós não somos igual ao mundo. Você não é igual ao povo do mundo. Você é separado, você é eleito, você é exclusivo diante de Deus. Amém, queridos? Por isso que quando às vezes a pessoa vem falar assim para mim: ai, bispo, o médico chamou e falou que era o último dia. Olha, mas a pessoa reviveu, né? Esses dias nós estávamos falando aqui sobre os netos, futuros netos do bispo Marcos, né? Sobre os netos da missionária Olga. Olharam para a criança, para o pequeno Heitor, e falou assim: olha, mais 2 dias de vida só, criança recém-nascida. Mas, queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Vê se você entenda isso que eu vou falar para você. Os médicos, eles estudam em cadáveres. E a grande maioria das vezes, eu acho que 99,99%, esse cadáver não era de alguém que conhecia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era alguém como eu e você convertido, que conhece a palavra, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Quando alguém é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso DNA, ele é transformado.
Então, queridos, ele dá o diagnóstico em cima de um corpo, de um defunto, que nem sabe quem é, ninguém nem sabe quem é. Que ninguém procurou o corpo, e a universidade vai lá, pega aquele corpo, abre, e cada um pega uma parte. Um pega o rim, um pega o fígado, um pega a perna, um pega o braço, e vão estudar. É assim que funciona. Então, queridos, entendam o que eu quero falar. Quando você conhece o Senhor, algo é diferente. Mas mesmo assim, os magos, encantadores, os astrólogos, diga, no versículo 7 eles falam pela segunda vez: diga, Senhor, o sonho, para que teus servos dê a interpretação. Sabe como é que eles faziam? Eu estava estudando, eu estava vendo como é que eles faziam a interpretação. Eles pegavam o sonho, faziam o sacrifício de um animal, e pegavam o fígado do animal, e do fígado desse animal tinha um mapa desenhado na mesma proporção do fígado, e eles iam vendo a relação dessa tabela com esse fígado desse animal, e dava a interpretação do sonho. Olha que coisa mais louca. Seria como você ir numa banca de jornal hoje e comprar uma revista lá. Me dá uma revista de interpretação de sonho. Você pega, leva para casa, tem um sonho, você pega e começa a folhear. Alguém que inventou e... Entendeu, queridos? Assim que eles interpretavam um sonho. Desse jeito, uma tábua desenhada um fígado de um animal, eles pegavam o fígado do animal que eles sacrificavam, ia comparando um com o outro, ia fazendo o quê? A revelação. Mas eles precisavam saber o sonho. Então aí que está o pulo do negócio. A interpretação do sonho. Interpretar o que se eles não sabem o que? Matar para que se não sabem o tipo do sonho? Então, queridos, o rei muito esperto falou assim: ó, vocês querem ganhar tempo. Vocês querem ganhar tempo. No versículo 8 o rei fala isso para ele: vocês querem ganhar tempo, mas vocês não vão ganhar não. Olha, se vocês não fizerem saber, né? Ou seja, queridos, prestem bem atenção. O rei queria credibilidade. O rei pediu coisa fácil? Não. Só acreditaria se soubesse o sonho e a interpretação. Tem coisas que nós sonhamos de madrugada que nós vamos lembrar durante o dia. Quando lembra, né? Aí, queridos, olha, você conversar com gente muito poderosa, com gente que olha para você e se acha mais que você, é problemático isso, é muito difícil. E se você dá uma resposta meio atravessada, o cara sobe nas paredes. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10 que os caras falaram para o rei. O cara que era o cara mais poderoso da terra. Quem é o cara mais poderoso da terra hoje? Na terra, quem são os mais poderosos? Há quem diga que é a família Rockefeller, eu não conheço. Mas o Papa é uma posição extremamente importante. O presidente dos Estados Unidos, uma posição extremamente importante. O presidente da Rússia, uma posição extremamente importante. O presidente da China, uma posição extremamente importante. Existem posições extremamente importantes. O rei Nabucodonosor era mais do que todos esses caras juntos aí, porque ele praticamente conquistou o mundo todo com seu exército. E aí então, querido, olha a resposta de um desses astrólogos, desses caldeus, desses encantadores, deu para ele. Olha o versículo 10, olha o que o cara fala para o rei, o Todo-Poderoso. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ó, primeira coisa, todo rei e todo poderoso acha que nunca vai morrer. Todo mundo que tem muita grana, muito poderoso, a coisa que eles mais têm medo é de morrer, e eles acham que são imortais. Dependendo da posição do cara, o cara se acha semideus. Você conhece um monte por aí, eu também conheço um monte. Ó, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O rei já começou a ferver. Você imagina uma resposta dessa? E ainda por cima,
Olha aí que ele falou no versículo 11: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão, aí ó, ele até deu, esse cara devia ser meio gozador, aí ó que o cara fala, senão os deuses, e estes não moram no meio dos homens. O cara está tirando uma em cima do rei, e o rei está começando a ficar nervoso. Falou: rei, só os deuses poderiam fazer isso, rei, e eles não moram no meio da gente, eles não estão conosco. Então o rei, bom, aí o rei ficou extremamente nervoso, né? Coisa extremamente difícil. O que é que você precisa hoje que é extremamente difícil? O que seria hoje, agora, né, nesse momento, nesse domingão, extremamente difícil que você precisa viver? O que seria hoje difícil de você viver? O que seria difícil hoje? Falar: olha, bispo, para mim hoje precisa. Feche seus olhos por um instante. Feche. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos aqui hoje, Senhor, com situações difíceis, não como rei, mas como servos seus. Chegamos aqui hoje, Senhor, com situações extremamente difíceis. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que nós pedimos para Ti, o Senhor não vai se irar, mas o Senhor vai se inclinar. Pai, eu te peço, inclina os teus ouvidos para aquilo que seja extremamente difícil hoje. Vem, Senhor, vá falando, traga paz. Aquilo que é impossível, aquilo que é extremamente difícil, Senhor, eu peço, Senhor, que Tu possa vir nos ajudar, Senhor, até no final desse culto, Senhor, para que nós possamos estar resolvendo coisas impossíveis, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, amém. Pode aplaudir o Senhor. No versículo 12 diz: o rei enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Mandou que matassem todos os sábios. Falando novamente, Daniel não estava nessa reunião, nem seus amigos, e mandaram matar todos os sábios. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte desse time dos sábios. Está entendendo aquilo que está acontecendo? Existe reunião que fazem e mandam nos matar, e o pessoal vem para te matar e você nem sabe porque está morrendo. Existe coisa que acontece aí fora que o pessoal vem para soltar uma carga em cima de você, de morte, e você nem sabe o que está acontecendo. Decidiram te matar. Decidiram matar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava sentenciado à morte e nem sabia. Nesse instante pode ser que alguém lançou uma sentença sobre a sua vida de morte, ou armaram e tramaram. Foi uma trama, como uma trama de aranha que está te levando para a morte. Eu quero repreender todo espírito de morte agora em nome de Jesus Cristo. Não tem poder sobre a sua vida. Todo plano arquitetado de morte sobre a tua vida, todo plano arquitetado no inferno, eu declaro agora que não tem poder em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, nós vamos ter sim vida, e vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí então, amém, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Foram falar para Daniel: Daniel, vim te matar. Ué, você veio me matar por quê? Não, porque aconteceu isso, o rei sonhou, não lembra, Paraná. E aí então, queridos, olha, 3 coisas rapidamente aqui. Daniel foi falar com o rei e pediu um tempo. Daniel, primeira coisa que Daniel fez foi orar. Primeira estrutura, queridos, está difícil, nós precisamos orar. Levantar de madrugada e orar. Pedir um tempo. Amém, queridos? Então, cuidado para tomar decisão. Não tome decisão às pressas, ansioso, preocupado, pressionado. A primeira coisa que ele fez, pedir um tempo para o rei. Daniel era amigo do rei e foi pedir um tempo, mas olha, mesmo sendo amigo do rei, ele fez a reunião sem Daniel.
Olha que coisa. E decretou a morte de Daniel. Então a primeira coisa que ele fez, pediu um tempo e foi orar. A segunda coisa que ele fez, no versículo 17, lê lá comigo. Então Daniel foi para casa e fez saber a Amazias, Misael e Azarias e seus companheiros, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Existem momentos que nós precisamos compartilhar. Faz saber os amigos. Juntaram-se 4 justos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 justos. A palavra diz que muito pode o efeito da oração de um justo. Entendeu, queridos? Eu quero declarar que você é esse justo. Então a primeira coisa, pediu tempo, foi orar e levantou um grupo de intercessores. Olha a intercessão entrando aí. Pediu um grupo de intercessão para não ficar sozinho. Querido, luta a gente passa aqui, ó. Olha como nós estamos, juntos. Luta é aqui, agora, nós vamos lutar, nós vamos degladiar, nós vamos guerrear, e o Senhor vai nos dar o quê? A saída. E aí, queridos, a terceira coisa, a primeira pediu tempo, foi orar, a segunda levantou a intercessão, levantou os amigos, e em terceiro lugar, foi por versículo 18, juntou os amigos, e pediram o quê? Misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Queridos, existem coisas que são mistérios, existem coisas que nós não entendemos, e às vezes nós padecemos um tempo para entender alguns mistérios. Existe muito mistério. Talvez você esteja sofrendo hoje por causa de um mistério, que nós vamos só entender quando orar, quando jejuar, quando clamar, quando buscar. Então, queridos, existem mistérios. Peça para Deus a misericórdia, peça para Deus dos céus sobre esse mistério. Qual o mistério que você precisa que o Senhor resolva na sua vida hoje? Quais os mistérios que o Senhor precisa que o Senhor revele hoje, né? A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Então, existem milagres e mistérios que você precisa resolver para não morrer. Dura palavra, hein, bispo? Difícil de ouvir, né? Difícil de falar, difícil de ministrar. Mistérios que nós precisamos resolver para não morrer. Então, queridos, tem situação difícil? Plano número 1, plano A, plano número -1, 0, -1, -2, -3, -1000, -1 milhão. Orar, juntar, clamar para poder resolver. Amém, queridos? Aqui nós estamos em amigos para poder resolver. Qual o mistério que você precisa saber? O que é mistério para você? Existem mistérios que não é o dinheiro que paga. Existe mistério que não é o dinheiro que traz a revelação. Existe mistério que não é o dinheiro, o poder que vai resolver. Então, queridos, estava um peso sobre a vida de Daniel. Pera, não me mata ainda. Me dá um tempo para orar. Todo sentenciado à morte tem direito a um pedido, não tem? Todo mundo que vai morrer, os caras usam um truque, não usa? Quando o cara vê que vai morrer, fala assim: não, peraí, todo morto tem direito a um pedido. Então o cara pede um advogado, né? Ou então o cara pede mais 1 hora de vida, o cara pede uma pizza, sei lá, né? Cada um gosta de alguma coisa e o cara pede, tem direito a alguma coisa. Então, queridos, hoje o Deus de mistério está aqui para revelar todos os teus mistérios. Não há nada encoberto que não seja revelado. Se está encoberto, é só para ser revelado. Marcos 4:22. Amém, queridos? Em tempo de crise, nós precisamos de revelações. Queridos, estamos vivendo uma crise. Embora o governo que nós temos aí, ele está trabalhando para que a coisa mude, mas tem uma crise no ar. Mas essa crise, sabe o que é? Porque tem Sambalá, Tobias e Gesem no meio, bloqueando o progresso e bloqueando o crescimento. Demônios que estão travando e bloqueando. Quais são os mistérios que você precisa saber hoje para não morrer
o teu casamento? Quais os mistérios que você precisa hoje para que o teu filho não morra? Para que a tua esposa não morra? Quais são os mistérios que você precisa saber hoje para que a tua vida financeira não quebre, a tua empresa, você, as tuas finanças? O que você precisa saber no mundo espiritual para não morrer espiritualmente? Qual o mistério que você precisa saber para que o teu relacionamento não morra? As suas emoções, os seus sentimentos? Qual que é o segredo hoje? Qual que é o mistério? O Senhor vai trazer a revelação hoje, em nome de Jesus Cristo. Esteja atento, esteja sensível, que o Senhor vai estar falando com você hoje. Versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Para Daniel já foi revelado, o próximo da fila é você, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor revelou para Daniel, quero declarar e profetizar que o Senhor vai revelar para você, hoje, em nome de Jesus Cristo. Não há nada encoberto que não seja revelado. Quero declarar a tua revelação, o mistério, mas a revelação, em nome de Jesus Cristo. E aí então, queridos, Daniel teve a revelação do sonho, Daniel teve a interpretação do sonho. Bispo, qual que foi o sonho mesmo que ele teve então? O sonho, queridos, é o seguinte: o rei foi dormir, né? Essa é uma outra pregação, só vou dar uma passada por cima disso aqui. O rei foi dormir preocupado com o mundo, com o seu governo, com a situação do Estado, com o progresso e tudo, e teve um sonho extraordinário, um sonho de grande esplendor, e havia uma estátua gigante, e a Bíblia diz, depois você lê o capítulo 2 todinho, com aparência terrível. Era extraordinário esplendor, mas com aparência terrível. A cabeça era de ferro, os braços e os peitos de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas e os ferros, a perna de ferro, né? E os pés, parte de ferro e parte de barro. E Daniel foi falando isso para o rei, e o rei falou: nossa, não é que é isso mesmo? É isso que eu precisava saber. Olha, é isso mesmo. Aí ele falou assim: olha, rei, esse foi o sonho, agora vem a interpretação desse sonho. Entendeu, queridos? Só por cima assim, olha, o ouro significa o teu reinado. Não há rei mais poderoso que você. A cabeça que era do ouro fino, a cabeça da estátua de ouro fino, o rei, a cabeça é você. É um reinado extremamente precioso. Mas logo em seguida vai passar o teu reinado também, e vem o reinado do Medo e Persa, que é o prata, um pouco inferior. Mas depois vai passar o Medo e Persa também, e vai vir o Império de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Mas depois vai vir um outro mais inferior, que é o de ferro, que é o que está atuando até hoje, que é o reino católico, ou seja, melhor dizendo, é o Império Romano. E depois ele vê uma pedra batendo nessa estátua, uma pedra vindo do céu, e bate nessa estátua, e a estátua se despedaça o ouro, a prata, o bronze e o ferro, vira pó tudo. E essa pedra é o Senhor fazendo uma revolução. E o barro, querido, era os pés, e os pés de barro, quando a pedra bateu, não tem como se apoiar. Então, ele revelou o sonho. Queridos, qual que é a possibilidade de eu ter um sonho igual da pastora, dormindo junto com ela, do lado dela, há 35 anos? Nunca! Qual que é a possibilidade de ter um sonho igual o do bispo Marcos? Nunca. Do Mateus, da Miriam, da Mariana, do Daniel, de qualquer um que estiver aqui. Qual que é a possibilidade de você ter o mesmo sonho que o meu? Nenhuma. Essa possibilidade praticamente é zero. Mas ele orou e aconteceu. Para Deus não existe coincidência. Nós estamos vivendo num tempo da atuação e da ação de Deus 100%.
Não existe como alguém falar assim: não, eu vou orar e vou resolver. E o cara vai e ora e tem o mesmo sonho. Isso é Deus, querido. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer Deus no nosso dia a dia. Você é milagre de Deus hoje. Você está aqui porque Deus permitiu que você viesse aqui hoje. Milagre, milagre. Nós estamos em pé. Eu estou em pé aqui pregando porque é milagre, querido. Há 7 meses que nós estamos procurando essa situação, que eu tenho essa tontura e não descubro o que é, não descubro o que é. E esses dias descobrimos, né? O labirinto não está sendo irrigado com sangue, é isso. É como se eu tivesse tido um AVC no meu labirinto. Agora toma esse remedinho de manhã, de noite, esquece, não vai ter mais. Existe coisa que nós resistimos porque o Senhor está nos dando força. Existem situações que o Senhor leva você para o extremo. Eu vou levar ele para a fornalha. Eu vou levar ele para os gigantes. Eu vou levar eles para queimar, para ver o que o cara vai falar, se o cara vai murmurar. Existem situações que o Senhor nos leva para o extremo, querido. Só a revelação e a interpretação. Amém, queridos? Daniel recebeu todos os benefícios. Amém? Quero declarar que você vai receber todos os benefícios. Amém? Daquele que ora, daquele que clama. Olha o que diz o versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem dá, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos e aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido. Conhece o que está nas trevas e em trevas, né? E com ele mora a luz. Com ele mora a luz, queridos. Olha, com o nosso Deus mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me disseste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Qual que é o caso que você precisa resolver? Eles, os 4 em conjunto, um orando, 3 intercedendo, souberam o caso. Qual que é o caso que você precisa resolver hoje? Qual que é o caso que é difícil? E ele resolveu o caso. Agora você imagina, querido, o rei recebendo essa conversa, o rei sentado no seu alto e sublime trono. Você imagina o rei lá no seu trono. Você imagina o rei todo poderoso olhando para Daniel e falando: ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, porque eu não chamei esse cara naquela reunião? Porque eu não chamei esse cara naquela reunião? É isso mesmo, é isso mesmo. E ó a revelação, ó a interpretação, ó o que ele está falando. Ó, queridos, para terminar, abra sua Bíblia comigo aí, quer dizer, em Daniel mesmo, no versículo 47. Presta bem atenção. Todos nós aqui temos condições de viver o que Daniel viveu. Todos nós. Amém, queridos? E olha o que o rei fala para terminar. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Certamente o vosso Deus. Não falou o nosso. Tem algumas pessoas que nós vamos continuar orando, clamando, e eles sempre vão falar o vosso Deus. O vosso Deus. Existe um povo que não vai vir, querido. É livre-arbítrio, o cara faz o que quer da vida dele. Mesmo diante de uma revelação dessa, mesmo passando o sonho do cara, que o cara sonhou o mesmo sonho, que seria extremamente difícil, impossível, uma possibilidade. Olha, queridos, para vocês terem uma ideia, sobre possibilidade, sobre estatística, é muito mais fácil qualquer um de nós aqui sermos presidente da república do que ganhar na loto. Sabia?
Porque para presidente existe 10, 12. Para loto existe bilhões. Bilhões não, né? Mas pode ter bilhões mesmo. Milhões. Eu não conheço nenhum até hoje que falou assim: não, eu ganhei, ó, está aqui. Bom, mas deixa isso para lá. Então eu estou falando sobre estatística e sobre probabilidades. Então, queridos, o rei, ao receber aquilo, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Levanta a tua mão bem alto aí. Quero declarar sobre a tua vida que você vai ser revelador de mistérios em nome de Jesus Cristo. Enquanto alguém vier contar o caso para você, o Espírito Santo vai estar soprando nos teus tímpanos, nos teus ouvidos, qual que é o mistério. Receba em nome de Jesus. Receba, porque nós precisamos de vidas curadas. Receba, porque nós precisamos de pessoas curadas. Receba, porque nós precisamos de pessoas bem resolvidas do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Continuando aqui no versículo 48, então o rei engrandeceu Daniel. Quero declarar isso sobre a sua vida também. E lhe deu muitos e grandes presentes. Ele pôs por governador de toda a província da Babilônia. Olha, queridos, um homem de Deus tomando conta da Babilônia, um homem de Deus sendo governador da Babilônia. A Babilônia cresceu tanto que não existia gente competente lá, tinha que ter um servo de Deus lá para botar ordem na casa. E toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Chefe supremo de quem? Dos feiticeiros, dos encantadores, dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros, de tudo. O pôs chefe sobre todos. O Senhor quer te pôr em honra. O Senhor quer te pôr chefe dos chefes de todas essas situações. O Senhor quer te honrar em nome de Jesus. Amém, queridos? E para glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. E para terminar, versículo 49, lê comigo aí. Olha o que Daniel fez, querido. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. O pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios, ministros. Fez de Sadraque, Mesaque e Abednego ministros, ajudadores. Então, queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, queridos. Presta bem atenção. Daniel podia ser governador sozinho, não podia? Daniel podia ficar na boa sozinho. Bom, eu sou bom mesmo, eu oro, Deus revela, eu sou todo poderoso, eu ponho a mão, Deus cura, eu faço, Deus acontece. Mas sozinho nós não vamos para lugar nenhum. E ele lembrou o quê? Dos amigos, falou: ô rei, então é o seguinte, já que você está me dando tudo isso, ó, tem o Sadraque, tem o Mesaque, tem o Abednego, tem meus 3 amigos que eu preciso deles junto comigo, me ajudando. Ele lembrou daquele que orou com ele um dia, quando a situação era difícil. E existem situações que nós oramos por telefone direto, a pastora principalmente ora direto no telefone, e que nós nem sabemos o que aconteceu com a história depois. O povo do jeito que veio desaparece, some. Mas, querido, ele aqui não esqueceu daquele que ajudou um dia. Não esqueceu daquele que ajudou um dia. Nunca esqueça de quem esteve um dia na prova junto com você, orou e chorou junto com você. É verdade, não é verdade? Existem situações que são extremamente delicadas e complicadas, mas o Senhor dá livramento de todas. Existe coisa que nós estamos vivendo hoje, esse tempo, esses últimos 7 meses, eu achei que eu estava no fim de carreira. Falei: Senhor, já vou começar a passar a documentação das coisas, que é para não ter problema lá na frente.
Mas, Senhor, não, vou andar mais um pouco. Não, vou andar mais um pouco. Bom, Senhor, eu vou andar até quando o Senhor quiser, então. Estou aqui, o meu papel é andar, clamar, pregar, ministrar e levar a tua palavra. Mas por quê? Porque eu sei que vocês oraram por mim, vocês intercederam por mim. O povo de Rio Claro orou, intercedeu por mim. Tem gente orando por mim, até que vem a revelação. Ó, toma esse remedinho aí, de 12 em 12 horas, esquece. Amém, queridos? Mas, queridos, vocês fazem parte desse mistério. Esse ministério está aberto, é um mistério. Esse ministério está aberto, é um mistério. Nós fazemos missões, querido, 100% pela fé. Quando o Senhor dá o sinal da missão, nós abrimos a missão sem um centavo da missão. E quando vai chegando perto do dia da missão, né? De repente não chegou no número que a gente quer ainda para poder fazer a missão, e o clamor entra, o clamor intensifica para esse mistério, porque é mistério, o Senhor mandou. E aí, Senhor, o Senhor não mandou, Senhor, mas cadê o faz-me rir, né? Cadê a solução do negócio para nós caminharmos? Aí, queridos, a hora que nós saímos para a missão, tem dinheiro até para o sorvete, amém? E missão sem sorvete é muito difícil. Água de coco. Tem lugar que só tem água de coco, quente, né? Então, queridos, glória a Deus. E quando nós saímos para a missão, nós vamos cheio daquilo que o Senhor precisa nos dar. Amém, queridos? Então, entenda, o Senhor te trouxe aqui para revelação e para transformação. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse texto de Daniel 2. Depois vocês leiam em casa Daniel 2 com bastante calma, com carinho. Essa semana, se dedique para ler Daniel 2. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem com o teu poder. Existe muito mistério aqui, Senhor, coisas que nós não conseguimos entender. Existem coisas que são impossíveis, Pai amado. Ó Senhor, existem coisas que estão fazendo certinho, está vindo, está orando, está clamando, e não está rolando os benefícios não estão acontecendo. Pai, em nome de Jesus Cristo, muda a história, reverte essa história, para que o mundo reconheça que o nosso Deus, Pai amado, é o Deus sobre os deuses, é o Deus que revela mistério, é o Deus que transforma, é o Deus que está acima de tudo e de todos, é o Deus que vem para trazer o novo, o renovo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar como Daniel orou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus, o Senhor é aquele que põe rei, remove reis, estabelece rei e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Dê sabedoria aos sábios aqui, Senhor, e inteligência aos inteligentes. Dê, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, Senhor, revela o profundo, revela o escondido, Senhor, em nome, tu conheces, Senhor, o que está nas trevas, Pai amado, porque tu mora na luz, Pai amado. Tu conheces o que está nas trevas, porque tu é a luz, Paizinho amado. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem mesmo, Senhor. Ó, vamos ficar de pé, coloque a mão sobre o teu coração. Qual que é o mistério hoje? Para alguns aqui o Senhor já até deu a revelação. Para alguns aqui o Senhor já até falou, mas nós vamos fazer um clamor aqui. Vem, pastora. Nós vamos fazer um clamor aqui em nome de Jesus Cristo. Quem tem mistérios a ser resolvido, levante a sua mão bem alto. Quem tem mistérios para resolver, levante a sua mão. Coisa que você não entende, você fez tua parte, você fez certo, mas tem mistérios. Queria que você ficasse com sua mão levantada, por gentileza. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, manifesta o teu poder. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Causas impossíveis, situações que precisam vir à luz, situações, Senhor, que nós não sabemos aonde está o problema, o que está acontecendo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós clamamos ao Deus de Daniel nessa manhã. Clamamos agora, Jesus. Senhor. Oh, sim, Senhor, pela tua boa mão. Vem com a tua luz agora.
Vem, Senhor, tira o que está escondido, Tira as mesmo, trevas, Senhor, tira. toda enrolação, toda nome de Jesus embramação, Cristo, Senhor. tudo que está aí oculto, Senhor, vem à luz agora, em nome de Jesus. Nós clamamos agora, Senhor. Vai desenrolando, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde está, Senhor? Em nome de parado Jesus. a bênção que o Senhor já deu, já liberou. Senhor, o Senhor já liberou toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. Está escrito que todas as bênçãos o Senhor liberou, não são algumas. Por isso, Senhor, Sim, nessa manhã, em que as nome bênçãos de dos Jesus. teus filhos venha na mão deles agora. Vai trazendo mistério, vai trazendo Espírito Santo, Sim, vai Pai. falando, vai revelando. Espírito de revelação, revela agora, Revela com agora. poder e grande glória. Toda obra de Aonde houve o feitiçaria, roubo, toda obra aonde de houve a roubalheira, situação, toda aonde obra ficou de voodoo. parado, aonde está o nome, aonde está, Senhor, a obra do inferno, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Aquilo que os teus filhos não entendem, Senhor, traz a clareza agora, a revelação. Tu és um Deus de revelação. Tu és um Deus que revela todas as coisas. Nas tuas mãos está o poder, Senhor, e a autoridade. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, muitos aqui perguntam por quê? O porquê, Senhor, de algumas situações. Oh, Jesus. Nós não sabemos o porquê, mas sabemos que o Senhor tem o controle de Amém, todas as Senhor. coisas nas mãos. Vem mesmo, Que o Pai. Senhor é soberano. Por isso, Senhor, traz agora a liberação, destravamento, vai tirando de prisões, vai tirando da angústia, vai tirando da acusação, da tristeza, do Vai opróbrio, revelando. da vergonha, Vai da dando humilhação, sabedoria. vai tirando agora. Deus, Toda acusação da caia por terra eternidade. agora em nome de Jesus. Todo roubo caia por terra. Ele revela o profundo e o escondido. Senhor, revela agora. Revela para os conhece o que teus está nas filhos. trevas, porque ele aquilo mora que na eles luz. nunca pensaram, aquilo que eles viveram e passou no esquecimento. Traz agora a memória. Senhor, ativa agora, Espírito Santo, as lembranças do inconsciente. Deus vai quebrando a maldição, Revela vai os nos sonhos, colocando Pai. em liberdade agora. Nós nome de declaramos demônios, obra satânica que tem paralisado o povo de Deus. Sim, Pai. Sai agora em nome de Jesus. A ti, ó Deus, Paralisado Deus o Pai, andar, a Deus prosperidade, o Eu rendo ministério, graças e o louvor. chamado. Senhor, que deste Tu és sabedoria poderoso e para vir poder. agora. Senhor, existem negócios, negociações. Sim, Pai. Senhor, quem que tem negócios para resolver, que está parado, que não consegue, levanta a mão. Negócios, Senhor, em nome de Jesus. Olha agora para essas situações, esses negócios. Destrava, Pai, em nome de Nós Jesus. declaramos agora que o Senhor envia agora a luz. Amém. Para cada negócio, Senhor. Destravamento, Vai Pai. destravando, vai desembaraçando. Desbloqueia, Pai. Toda resistência do inferno sai. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora a porta aberta, a liberação, o poder de Deus, a justiça e o juízo do Senhor. Aquilo que é dos teus filhos, Faça traz saber para a esses mão casos. deles, Senhor. Resolva esses Revela, casos, Pai. desembaraça. Espírito de injustiça, sai. Resolva estes casos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo. Espírito Santo me fala que tem coisas que você está vivendo, mas não são suas, não foi você que teve um problema. Foi situações lá atrás, na tua linhagem. Se deram legalidade para demônios lá atrás, se eram idólatras lá atrás, se derramaram sangue lá atrás. O diabo vem segurar aquilo que é teu, teus negócios, tua prosperidade, tua felicidade, tua paz.
E o Senhor quer te colocar em liberdade agora. Em nome de Jesus. Então você vai falar comigo numa voz bem forte. Fala: Deus, em nome do teu filho Jesus. Deus, em nome do teu filho Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo Pelos pecados. pelos pecados Dos meus antepassados. dos meus Da antepassados. primeira à quarta geração. Para até a quarta Te geração. peço perdão. Te peço perdão. Toda legalidade E toda a legalidade dada a entidades a entidades no passado, no passado, a demônios. a demônios. Senhor, Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Quebra, Deus. Quebra, Deus. Repreende. Repreenda Paralisa essa situação esta situação sobre a minha vida. sobre a minha Em vida. nome de Jesus. Em nome Me de traz Jesus. clareza. Me traz clareza. entendimento. Me traz Que arrependimento aquilo que eu nunca soube, daquilo que eu que nunca sou. estava escondido, Que está hoje hoje. traz a luz. Traz a luz. Traz ao meu ouvido, Traz ao ao meu meu ouvido, entendimento, ao meu entendimento, coração, ao meu coração, ao meu inconsciente. Ao meu Eu inconsciente. tomo posse Eu tomo posse. do teu poder Teu poder para me revelar para a revelar direção, a direção, a situação. a situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Tem Amém. casos aqui que precisa de unção.